Hoje também teve sessão da primeira turma do STF. Sobre o julgamento do dia, vamos conversar ao vivo com a nossa consultora jurídica, Karina Zuccolotto. Oi, Karina, boa noite. O que você destaca para a gente da primeira turma? Olá, boa noite, William. Boa noite a todos que nos assistem. Os ministros decidiram que não é da competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar as acusações que pesam contra o ex-ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e contra o senador José Serra. Segundo os ministros, as denúncias que são imputadas a ambos são anteriores ao exercício do mandato que eles exerciam, no caso do ex-ministro e agora do senador José Serra, e que, portanto, os processos devem ser encaminhados para a primeira instância. Em relação ao ex-ministro da Casa Civil, o inquérito deve ser encaminhado para a Justiça Federal do Estado do Rio Grande do Sul e, no caso de José Serra, para a Justiça Eleitoral de São Paulo. Além desse julgamento, vários habeas corpus, como sempre, da relatoria do ministro Marco Aurélio, foram julgados. E um caso deles, bastante interessante, envolve, na verdade, um vereador do município de Suzano, no estado de São Paulo. O ministro Marco Aurélio deferiu a liminar para afastar a determinação do STJ que afastava o vereador das suas atividades junto à Câmara de Vereadores, mas hoje a primeira turma seguiu o entendimento do ministro Alexandre de Moraes, que abriu a divergência e determinou a cassação dessa medida para afastar mais uma vez o vereador. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, o STJ teria determinado o seu afastamento do cargo justamente porque as supostas acusações de participação em organização criminosa, advocacia administrativa e lavagem de dinheiro tinham uma relação estreita com o exercício da vereança e não poderia, portanto, manter o vereador no exercício das suas funções enquanto o processo estivesse correndo. Cassada, portanto, a liminar do ministro Marco Aurélio. E um outro caso em que o próprio ministro Alexandre de Moraes considerou também bastante interessante foi o caso de uma condenada por ter sido apreendido com ela medicamentos para emagrecer e, segundo o ministro Alexandre de Moraes, à medida que ela foi recorrendo, a pena dela também foi emagrecendo. Em primeira instância, ela foi condenada a 11 anos e 8 meses de reclusão e para o cumprimento no regime inicial fechado. Recorreu em segunda instância, a pena baixou para 5 anos e 6 meses, sendo mantido o regime fechado. No STJ, emagreceu mais um pouco essa pena, William. Foi para 2 anos e 6 meses, mas aplicado o regime semiaberto. Ela não estava conformada, veio ao Supremo buscar ainda o cumprimento da pena no regime aberto. O ministro Marco Aurélio deferiu a liminar e hoje a maioria que se formou acompanhou o ministro Alexandre de Moraes para confirmar o regime aberto, mas determinar ainda a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito a serem fixadas pelo juiz da execução criminal dessa pena. O ministro Alexandre de Moraes considerou que essa medida de conversão seria em razão dela ser primária, ter bons antecedentes e circunstâncias judiciais que lhe eram absolutamente favoráveis. Esses são alguns dos destaques da primeira turma de hoje. É com você, William.